que, apesar de já ter sido apresentado em Angola, ainda e já está ao conhecimento da comunicação social, que diz isto. Em 2010, o rácio da dívida pública dos países relativamente ao seu PIB, em média, será de 80% nos países ricos, do G20, e apenas 40% no caso dos países emergentes. Em 2014, a Itália terá uma dívida pública de 128,5%, a Alemanha 89,3%, França 96,3%. Portanto, entre outras coisas, tem aqui outras informações muito interessantes. Eu, em março, mais ou menos abril de 2010, exatamente neste auditório, na altura estava a escrever este ensaio, que felizmente já foi publicado pela Gástica de Coimbra, e na altura também vocês tinham, e eu dei como certo, imagina, estamos a falar de março, abril de 2010, e eu na altura tinha dado como certo, resultante desta investigação que estive a fazer, que para além da Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha, Itália também iam necessitar, que está aqui escrito. E portanto isto foi publicado muito antes, quer Portugal ainda ter... E eu lembro-me dessa sua intervenção. Muito bem. Mas, curiosamente, quer João Duque, quer Miguel Beleza, já não me lembro qual era dos vossos comentadores, que estava em estúdio, fez um comentário interessantíssimo, interessantíssimo, mas no sentido sem ter razão nenhuma, dizia que a minha análise não só era impossível se concretizar, como, enfim, demasiado pessimista. Ora bem, um ano depois, estas mesmas pessoas, incluindo Braga de Macedo, entre outros, vêm agora a terreiro dizer o óbvio, como se fosse uma grande descoberta. Se me permite, até a comunicação social teve uma certa culpa nisto. Porquê? Porque muitos portugueses agora estão a descobrir a verdade, porque, de facto, nos últimos 20 anos fizeram dos economistas o suprassumo da sabedoria. Quando, para analisar o que se passa hoje em termos mundiais, os economistas pouco ou nada servem, porque, repare, um economista, quando acaba o seu curso, e com o devido respeito, atenção, isto aqui estamos a falar do ponto de vista apenas objetivo. Quando acaba o seu curso, no máximo sabe gerir uma empresa e, enfim, utilizar um conjunto de instrumentos técnicos do ponto de vista da gestão empresarial. E, portanto, para isto e para percebermos o que está a acontecer, temos de ter um conhecimento muito mais holístico e, sobretudo, temos que ter um profundo conhecimento da geopolítica. Eu, por exemplo, na página 77, inclusive, eu tinha posto o iminente colapso do Ocidente. E agora vou dizer muito rapidamente o porquê. Primeiro erro. O Ocidente caiu na teia bem montada de Deng Xiaoping nos anos 70 do século passado. Ou seja, transferiram a maior riqueza que uma nação, que uma grande região, aqui neste caso o Ocidente, pode ter, que é o conhecimento. Qual foi a consequência? Nos últimos 40 anos assistimos à deslocalização de milhares de empresas do Ocidente para o Oriente e atualmente a China já vai ao espaço. A China já detém um dos melhores computadores do mundo. A China já é o maior exportador mundial, etc, etc. Mas há algum mal que outras partes do mundo também tenham conhecimento e que possam, como diz, por exemplo, deslocarem-se ao espaço? Não tem o mal. Aqui a questão é que hoje o Ocidente diz a Jesus como é que isto aconteceu, e é preciso perceber do ponto de vista histórico e geopolítico porque que hoje o Ocidente está assim. E isto leva ao segundo erro. É que a degradação moral da classe política, nomeadamente e principalmente no mundo ocidental, que de certo modo, se me permite a expressão, se prostituiu com os interesses económicos, fez com que os interesses destas pessoas que estavam na política e ao mesmo tempo estavam ligados ao mundo financeiro, ao mundo económico, incentivou, participou na deslocalização em massa destas empresas para o Oriente. E, resultado, centenas de milhões de empregos nos últimos 20, 30 anos, milhões de empregos, volto a repetir, desapareceram do Ocidente. Segunda consequência, há uma clara desindustrialização do Ocidente. Aliás, nós sabemos que hoje o Ocidente é sobretudo uma economia terciária, logo temos uma economia muito pouco produtiva, e isto leva a um terceiro ou quarto erro. É que esta baixa produtividade faz com que, nós sabemos que hoje o Ocidente vive muito acima daquilo que produz. E muito sinceramente, por muito que custe ao mundo ocidental, a todos nós vamos ter que diminuir a nossa qualidade de vida, vamos ter que diminuir o nosso bem-estar, porque nós vivemos num mundo globalizado. E, portanto, as economias ocidentais, para voltarem a ser competitivas, olha, eu no meu ensaio dou um exemplo. A Coreia do Sul, nos anos 60, era um dos países mais miseráveis, morria-se à fome. Hoje é uma das economias mais pujantes. Mas sabe quanto é que trabalha em média um sul-coreano por semana? 50 horas. E, portanto, e só mais um dado muito, muito importante. E que isto não pode passar ao lado da análise.
A taxa de câmbio do iene é estável desde o verão de 2008. Mas esta estabilidade é artificial. Serve apenas para facilitar abusivamente as exportações da China. É aquilo que a gente chama de dumping monetário. E eu não sou economista porque eu não preciso de economia absolutamente nada para fazer este tipo de análise. A gente só precisa de dados macroeconómicos e depois ter um profundo conhecimento geopolítico. E o que nós estamos a assistir é um conflito muito sério entre o dólar e o iene. E repare, o pior é que quer a China, quer os Estados Unidos, e a Europa e o euro está a ser apanhado no meio deste turbilhão. O euro está a ser um peão de ambas estas lutas que está a acontecer das divisas. Jorge, muito obrigado. Muito obrigado pela vossa atenção. Tenham um bom dia. Jorge Caluquembe a ligar de Portimão. Pedro Trindade.